Boa noite, estou conversando com o vereador Tarcísio Mota, que é líder da bancada do PSOL na Câmara de Vereadores. Vereador, hoje o seu partido protocolou um pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Por que este pedido é importante? Esse pedido é importante porque Crivella precisa responder das graves denúncias que foram feitas ontem a respeito do uso de pessoas que são pagas com dinheiro público, são todos cargos de confiança do gabinete do prefeito, que intimidam jornalistas e pessoas, né, que querem falar com esses jornalistas, tentando impedir essas reportagens. Portanto, são pessoas que estão sendo pagas com dinheiro público, e isso é um absurdo. E as denúncias dão conta de que o próprio prefeito participava do grupo de Zap onde essas pessoas se organizavam. Isso é muito grave, que é o uso da máquina pública para interesses para os quais a máquina pública não deveria existir. Né? E isso, portanto, o pedido de impeachment cabe nessa história porque é um ato incompatível com o cargo do prefeito. Ele precisa responder, ser responsabilizado por isso. E o ato, na nossa opinião, é tão grave de que ele precisa ser afastado da Prefeitura do Rio de Janeiro. Perfeito. A gente vê até das imagens na reportagem da TV Globo que esses guardiões do Crivella, eles intimidam não apenas os repórteres, mas os próprios cidadãos que estão dando entrevista. O que me lembra um pouco as imagens também do cercadinho da Alvorada, que a gente teve aqui em Brasília, do pessoal que fica Globo lixo, jornal lixo, faz pergunta direito. Né? É verdade. Tem uma coisa que é importante, que o fato da gente, se a gente tiver alguma crítica a um veículo de imprensa, isso pode acontecer, um governo que se ache perseguido por um veículo de imprensa, que está dando notícias de forma enviesada, isso pode acontecer. Mas o que um gestor público, diante de uma situação como essa, deveria fazer? Ele tem que usar os canais oficiais da prefeitura, os próprios meios de esclarecimento que a prefeitura tem, solicitar, inclusive, que possa ter a sua versão divulgada pelo meio de comunicação. Existem canais republicanos, democráticos, numa imprensa livre que uma sociedade, que um governo tem que respeitar. Fazer isso, intimidar as pessoas, porque se o cercadinho lá do Alvorada tinha também o elemento de um discurso do governo incentivando as pessoas a intimidarem os jornalistas, é grave, muito grave. Mas olha que agora o Crivella está num nível além de gravidade, porque ele paga pessoas com dinheiro público para essas pessoas, no seu horário de trabalho, cumprirem, né, o que a sua tarefa como cargo de confiança, intimidar os jornalistas e os cidadãos. Isso é o mais grave, é um plus. Né? É um plus. Na prática, ele está se valendo de um discurso de que ele faz crítica, né? Ou seja, a tentativa de convencer os seus de que a situação da saúde não é caótica como os jornalistas mostram, mas é tudo uma conspiração dos meios de comunicação. Está se valendo desse discurso porque ele não pode responder na prática, ele não pode esconder a verdade de que a situação de saúde do Rio de Janeiro é um caos. A situação da saúde no Rio de Janeiro é um caos, é verdade, há muito tempo. Ele diminuiu a equipe da família, os hospitais não funcionaram bem, as OS têm escândalo. Já teve a situação da Márcia, que também tinha a ver com saúde, né, de furar a fila do Cisreg. A gestão do Crivella é um caos. E aí ele confunde essa história do que é o papel do agente público, do gestor, do administrador, do prefeito, com um papel pequeno, mesquinho, muitas vezes personalista, de que as pessoas devem defender a ele, né? A ele, o prefeito. Por isso o nome me parece muito curioso, né? Guardiões do Crivella. A gente precisa que os servidores públicos sejam guardiões do interesse público, que muitas vezes, inclusive, contrário ao gestor público, se ele estiver traindo os interesses públicos. É isso por isso ele defende o concurso público e não esses cargos de confiança. Esses cargos de confiança que deveriam ser usados só em último caso e de forma muito limitada. Mas não, Crivella usou e abusou desses cargos de confiança e agora sabemos para esse tipo de prática. Vereador, o pedido de impeachment é assinado pela deputada estadual Renata Souza e não pelo senhor que é vereador. Por quê? Porque no caso da Câmara dos Vereadores, no caso dos impeachments de prefeitos, o que regula dos impeachments de gestores municipais, de prefeitos, é um decreto-lei lá de 1967, que foi recepcionado pela Constituição de 88, mas ele continua sendo a base para isso. E aí, neste caso, se um vereador assina um pedido, ele depois não pode votar pela admissibilidade deste mesmo processo, e não pode votar também depois lá no momento onde for decidido o afastamento. Então,
Na verdade, aqui é uma questão, como cada voto vale, né? Se eu assino o pedido, eu estou impedido de votar e isso pode acabar salvando o prefeito que a gente acha que tem que ser afastado. Então, por isso... Por falar em salvamento de prefeitos, se for instaurado, será o segundo processo de impeachment que o prefeito Crivella enfrenta durante a sua administração. O primeiro pedido foi reprovado em junho de 2019. Qual que é a estratégia para que este projeto dê certo, sendo que no ano passado não deu certo? Então, esse é o quarto pedido de impeachment. Só um foi para frente até agora, né? O primeiro foi rejeitado na admissibilidade, né? Nós não tivemos maioria simples. O segundo processo transcorreu e, embora a grande maioria dos vereadores, foram 34, tenham votado pela admissibilidade, quando o processo terminou, né, uma parte grande desses vereadores tinha mudado de posição, e muitos até porque ganharam cargos em secretarias criadas, etc. e tal, e aí votaram a favor do prefeito. Mas tinha um detalhe importante. Esse pedido de impeachment que andou até a votação do seu afastamento, a comissão processante absolveu o prefeito. Porque, na verdade, a comissão processante reconheceu que havia uma ilegalidade nos contratos de propaganda imobiliário urbano, que essa ilegalidade era real, mas que o prefeito não tinha agido pessoalmente sobre isso. Essa foi a margem que a comissão processante teve para absolver o prefeito. Bom, agora nós estamos diante de uma denúncia mais grave, é muito mais grave usar servidores que estão pagos com dinheiro público para intimidar jornalistas e cidadãos, é desvio de finalidade, é um ato incompatível, portanto a denúncia é muito mais forte, né? E aí tem dois elementos importantes, ou seja, né, é muito mais difícil absolver o prefeito, porque já está comprovado que ele participava daquele grupo, né, esperamos, inclusive, de que sejam mostradas as mensagens em que ele, inclusive, dava parabéns a esses guardiões, ou seja, é inevitável que... Não se pode dizer que o prefeito não sabia que isso estava acontecendo, a própria prefeitura não negou a existência desse grupo. Portanto, é mais difícil para isso, e mais do que isso, para a gente poder falar como é que essas coisas acontecem no toma lá da cá da velha política brasileira. O prefeito Marcelo Crivella agora tem menos tempo para lotear cargos e comprar vereadores para não votarem favoráveis a ele. Nós já estamos no final do mandato, a eleição está acontecendo, esses vereadores, para comprarem um desgaste de apoiarem um prefeito que paga capanga para agredir jornalistas, vão comprar um desgaste político muito grande em ano eleitoral, e aquela moeda de troca que o prefeito tem, que é criar uma secretaria, lotear cargos, vale pouco no ano eleitoral, né? Falta pouco para o processo eleitoral acontecer. As pessoas vão começar a fazer leitura disso. É uma pena que esse tipo de cálculo seja feito por essa galera da velha política. A gente, por exemplo, não faz esse tipo de cálculo por esse viés. Mas eu estou fazendo uma avaliação com você de que a gente está usando, né, o que está colocado aqui. É uma denúncia mais grave, uma denúncia onde a comprovação do prefeito tá clara, tá nítida. Vamos esperar que ela se comprove, que a gente possa comprovar, em que a prefeitura tem muito pouca margem para se explicar a respeito disso, em ano eleitoral, com menor margem de manobra para o governo usar os instrumentos da velha política. Mas farta documentação à parte, o senhor também está partindo do pressuposto de uma leitura de que o candidato Crivella tem menos chances de vencer a reeleição. O senhor aposta nisso? Existe oposição suficiente para que ele não vença? Eu acho que esse episódio do impeachment diminuiu bastante as chances de reeleição do Crivella. E esses vereadores que só pensam em cargos estão olhando para isso, né? Só pensam nesse tipo de coisa, estão olhando, falam, o que eu vou fazer? Né? É o abraço dos afogados, eu vou salvar o prefeito para depois, né, poder perder, inclusive, a chance da minha reeleição. É uma pena que a política brasileira seja assim. Eu acho que... uma última coisa, ainda nesse cenário, o prefeito não tem vice-prefeito, já que o vice-prefeito faleceu. O senhor vê um obstáculo nesse impeachment acontecendo porque o presidente da Câmara não gostaria de assumir porque ele ficaria impedido de concorrer a alguma reeleição? Não tem alguma coisa assim? Ou impedido de concorrer a algum cargo? Se ele virasse prefeito? Esse é um detalhe curioso. Eu não tive tempo agora de olhar o que a legislação diz, para saber se o presidente Jorge Filipe, que é o presidente da Câmara, se ele assumir o cargo de prefeito interino, se ele pode continuar concorrendo ao cargo de vereador. Porque aqui temos um problema de temporalidade. Quando se o presidente da Câmara, se torna prefeito em exercício, é um exercício temporário até que eleições diretas, no caso dos 3 primeiros anos de mandato, ou indiretas, no caso do último ano do mandato, sejam realizadas.
E aí o novo prefeito assume definitivamente. Este detalhe me faz não ter certeza sobre se o fato de assumir interinamente, provisoriamente, a prefeitura inviabiliza a candidatura à reeleição do vereador Jorge Felipe. Eu tenho que estudar isso, tenho que consultar, porque é um detalhe. Talvez a gente não tenha outro caso no Brasil de um prefeito possivelmente afastado do cargo por um impeachment tão perto das eleições municipais. E aí criaria-se também uma eleição indireta durante a eleição direta que está acontecendo no fim do ano. Isso se houver tempo para isso, ou seja, porque, imagina, o processo de impeachment tem um prazo, né, a depender de quem seja sorteado, porque se o processo for aceito na quinta-feira, pela votação de maioria simples dos presentes, qual é o ato seguinte? É um sorteio de 3 vereadores, entre os 51, que formarão a comissão processante. Não há, portanto, como na Alerj ou como na Câmara Federal, nenhum tipo de proporcionalidade entre os partidos. É sorteio. Podem ser sorteados 3 vereadores de oposição, 3 vereadores do mesmo partido, ou podem ser 3 vereadores do partido do prefeito. A depender dessa comissão processante, os trabalhos serão mais céleres, mais rápidos, ou serão mais lentos. Se os trabalhos forem mais lentos e a eleição direta acontecer antes do processo de impeachment se fechar, não faz muito sentido também, né, fazer uma eleição indireta e como faz. Aí a eleição já passou, o vereador Jorge Felipe já está reeleito, e aí ele pode assumir por novembro e dezembro. Tudo está em aberto, né? Vai depender muito do sorteio da comissão processante na próxima quinta-feira, que vai definir o humor, a vontade, o desejo da comissão processante. Ela tem prazos máximos. E é claro que, por exemplo, os prazos de defesa do prefeito Marcelo Crivella serão os máximos. E tem que ser mesmo, né? É o direito de legítima defesa do prefeito. Mas os prazos que a própria comissão processante tem para elaborar parecer, para revisar, para convocar as pessoas, serão acelerados ou mais colocados de forma mais lenta, a depender do posicionamento político dos vereadores da comissão processante, né? O mais importante aqui é marcar a posição sobre o uso da máquina pública para censurar e intimidar pessoas e jornalistas, do que propriamente pensar como é que vai ser a comissão, como é que vai ser a consequência política, né? Para nós, ou seja, o que a gente defende na política? Ou seja, está evidente, existem indícios fortíssimos e a comissão precisa investigar isso. Se ficar comprovado que houve dinheiro público sendo pago para esse tipo de prática e que o prefeito sabia, né, sabia disso, porque, portanto, e ele inclusive incentivou, participou de um espaço de organização desse grupo, isso é um ato incompatível com o cargo de prefeito e, portanto, ele deve ser afastado. Ponto. No nosso entendimento, é isto que precisa ser provado. O prefeito terá o tempo de se explicar por que ele estava num grupo de zap, por que ele deu parabéns para essas pessoas, por que ele nomeou, dizer, não, quem nomeou foi o Marcos Luciano, eu não sabia de nada, né? Fazer o papel de que eu não sabia de nada. Ele vai ter que construir uma desculpa, na minha opinião, muito difícil nesse caso, né, para tentar explicar que ele não sabia de nada. Por isso é que o impeachment, e aí já antecipando que a gente tem também uma CPI que deve começar o funcionamento da casa. O impeachment, ele analisa especificamente a atuação e a ação do prefeito, do chefe do Poder Executivo. É sobre isso que, ao final, o parecer do impeachment diz: o prefeito deve ser afastado ou o prefeito não deve ser afastado. Ponto. A CPI vai analisar o processo como um todo, inclusive apurar responsabilidades nos demais níveis, de secretários, subsecretários, demais servidores públicos, inclusive daqueles citados e filmados na reportagem. Por isso, uma comissão parlamentar de inquérito não está olhando só para o prefeito, está olhando para o processo como um todo. Na nossa opinião, isso deve acontecer de forma paralela e complementar, para que a gente, ao fim e ao cabo, independente do resultado eleitoral, a população do Rio de Janeiro saiba onde foi usado o dinheiro, saiba, né, se houve alguma irregularidade e que, inclusive, esse dinheiro público, em sendo comprovado que foi irregular, seja devolvido aos cofres públicos. É dinheiro do povo, é dinheiro de impostos, que deveria estar sendo aplicado na saúde, para salvar as pessoas da pandemia, não para intimidar jornalista. Esse é o centro. E a gente precisa investigar isso. E, na nossa opinião, o prefeito Marcelo Crivella, a cidade do Rio de Janeiro não merece um prefeito como Crivella. Precisa ser afastado da forma como ele age, que não está de acordo com os valores republicanos. Apesar do partido dele se chamar republicano. O que eu achei curioso, vereador, é que esse grupo chama Guardiões do Crivella, que lembra os Guardiões da Galáxia. Agora, por causa da morte do Chadwick Boseman, né, voltou na moda falar de super-heróis, do Pantera Negra, etc.
E é engraçado porque o prefeito mandou seus fiscais, no ano passado, a censurar uma revistinha de super-heróis que nem estava mais na feira do livro. Então, é um prefeito contra os super-heróis e agora ele tem seus próprios guardiões. Achei curioso. Os dois casos, CD, são similares, de uma lógica equivocada de fazer política e de pensar o cargo de prefeito. Nota, nós discutimos isso e representamos ao Ministério Público, inclusive, sobre isso. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro não pode utilizar de um julgamento moral, de um julgamento religioso que ele possa ter sobre, por exemplo, um beijo entre dois super-heróis homens, que era o caso daquele gibi, e dizer que isto não deveria estar na Bienal do Livro. Ele não pode, o Estado é laico, não existe na lei, e isso não está em nenhuma lei, dizendo que aquilo ali é um atentado ao pudor, como ele quis dizer isso. E está escrito no parecer, inclusive, da própria Procuradoria, que embasou o ato de fiscalização lá. Aquilo ali já era uma perspectiva de que o prefeito Crivella faz, que ele usa aquilo que é privado, particular, pessoal dele, confundindo com o poder público. Ele ali usou dinheiro público para fazer algo flagrantemente ilegal, que era censurar aquela obra na Bienal do Livro. É a mesma coisa, em que agora ele manda capangas intimidar os jornalistas pagos com dinheiro público porque ele acha que a Globo está perseguindo o prefeito. É uma coisa, e isso é a administração inteira do Crivella. Isso é um negócio que depois de 4 anos, ele é uma pessoa que está na vida pública há não sei quanto tempo, foi senador da República, candidato... Ministro, ministro da Pesca da Dilma. Eu não sabia, né? E aí, para fechar com chave de ouro, está provado que quem estava nesse grupo Guardiões do Crivella é o procurador do município. O procurador no município. É aquela hora que no desenho, para citar de outro super-herói, do Chapolin, você diz assim, e agora? Quem poderá nos defender? Se o procurador do município está nesse negócio, não sobra ninguém. O procurador que deve defender, que deve orientar do ponto de vista jurídico, quais são as medidas que podem e não podem acontecer, o procurador estava nesse grupo. Como é que o cara é procurador-geral do município? Procurador-geral do município. E não disse, gente, para de fazer isso, porque isso não pode acontecer. Não, estava lá no grupo. E aí, sabe, é uma questão de que a gestão pública, eu estava conversando isso, inclusive, com alguns vereadores, é preciso que a Câmara dos Vereadores dê um gesto, dizendo, olha, chega, nem que seja no último ano do mandato, nem que a função prática disso seja abreviar em 2 semanas, que seja um mandato desse prefeito medíocre. Mas não é possível que ele termine o seu mandato diante de tantos indícios de que ele usou mal, da forma como usou o dinheiro público ao longo desses 4 anos. Certo, vereador, vamos acompanhar. Há alguma coisa sobre esse impeachment ou sobre a CPI que eu não perguntei, os nossos leitores precisam saber? Não, então, o impeachment não precisa de mais assinaturas, ele vai a voto, tudo indica que sim, eu não tenho a confirmação oficial, deve sair amanhã no Diário Oficial o despacho do presidente, indicando a sessão, e aí, né, a sessão será pública, transmitida pelo YouTube da Câmara do Rio de Janeiro. Eu acho que leitores, aqueles que assistem aí o antagonista devem ficar atentos, acompanhar a sessão, importante, né, isso. E já nesta quarta-feira ou na quinta? Na quinta-feira. Depois de amanhã. Porque as sessões, nesse período híbrido de pandemia, estão acontecendo às terças e quintas. Então, o despacho do presidente deve sair amanhã no Diário Oficial e a sessão é na quinta-feira, tá? Quinta-feira. E a CPI, proposta pela vereadora Tereza Berger, do Cidadania, ela já tem as 17 assinaturas necessárias e, portanto, também vai ocorrer um despacho homologando essa CPI, mas aí há um prazo para indicação dos vereadores, etc., e de instalação dela. Ela deve demorar ainda mais 1 semana, 2 semanas para ser instalada. O processo de impeachment é mais rápido. Na terça a gente vai saber quem é a comissão processante e ela já se reúne no dia seguinte para o primeiro prazo para definir, vamos convocar tal pessoa, vamos comunicar ao prefeito, porque ele tem um prazo para a sua primeira defesa, para a sua defesa inicial, tem o processo, e aí um parecer dessa mesma comissão processante, se o processo vai seguir ou não, e aí um prazo para a defesa formal e para as oitivas, e culminando com a votação do afastamento do prefeito. E aí nessa votação do afastamento do prefeito, que deve demorar ainda 1 mês, 2 meses para acontecer, se o processo andar, é preciso 34 vereadores votando favoravelmente, né? Na quinta-feira precisa só de 26 no máximo, porque se algum vereador faltar, não estiver presente, não votar, pode ser até que sejam menos de 26. Mas para afastar o prefeito, precisa de 34 votos favoráveis ao afastamento. Vamos ficar de olho de novo, vereador. Conversei com o Tarcísio Mota, que é o líder da bancada do PSOL na Câmara de Vereadores do Rio.
Um abraço, obrigado, viu, pelo espaço.